a gente tem que falar sobre uma vitória do Flamengo, sem entrar em campo neste domingo, que foi a vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 2-1 de virada no Mineirão. Esse resultado ajuda muito o Flamengo, afinal de contas, a equipe abre 3 pontos, a equipe rubro-negra, no caso, abre 3 pontos em relação ao Cruzeiro, que fica com 37, né? O Flamengo tem 40, o Cruzeiro 37, e o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo, né? O jogo contra o Flamengo, esse jogo que falta, o Flamengo tem 18, é contra o Sport, que é o pior time do Campeonato Brasileiro, né? E aí, em terceiro, veio o Palmeiras com 36 e um jogo a menos do que o Flamengo. Então, em tese, o Palmeiras ficaria 1 ponto atrás do Flamengo. Então, este resultado do Cruzeiro é um resultado excepcional. É uma vitória do Flamengo, sem entrar em campo, a vitória do time do Santos, né, que foi massacrado no primeiro tempo pelo Cruzeiro. O Santos só teve uma oportunidade aos 45 do segundo tempo, num gol incrível que o Neymar acabou mandando para fora, né? Mas o Cruzeiro poderia ter feito mais do que 1-0, né? O gol foi marcado tardiamente, até pelo Fabrício Bruno, aos 42 minutos do primeiro tempo. Aquele mesmo zagueiro que foi do Flamengo. E aí o jogo muda completamente no segundo tempo, né? Entra o Cabageiro, ponta direita no time do Santos, e o Santos melhora exponencialmente. Aí o Leonardo Jardim faz bobagem, coloca o Gabigol para jogar no lugar de um volante, Lucas Romero, desarruma completamente o meio de campo do Cruzeiro, e aí vira um jogo de trocação, e no fim das contas o Cabageiro, após um passe espetacular do Guilherme, acaba marcando o gol da vitória do Santos, tá? Então, esse é o resultado espetacular do final deste domingo para o Flamengo, que foi a vitória do Santos. E aí a classificação fica essa, né? O Flamengo, é importante a gente falar sobre o rubro-negro, porque é uma polarização muito grande da turma que é fora Felipe Luiz, da turma que é fica Felipe Luiz. Aqui eu não peço cabeça de técnico nenhum, eu sou jornalista, então eu tenho que fazer uma crítica quando eu acho que a crítica é necessária, e uma ponderação, de repente, elogiosa, quando eu achar pertinente, né? Sempre citando informações e elementos do jogo, tá? O recorte dos últimos 3 jogos aponta para uma tendência, tá? Não é uma coisa circunstancial, é uma tendência, ou seja, nos últimos 3 segundos tempos, o Flamengo perdeu muito desempenho. Aquele desempenho mais assustador, aquele abismo maior, foi justamente no jogo em que o Flamengo empata com o Ceará no Castelão por 1-1. Fez um belo primeiro tempo e aí no segundo tempo perde completamente desempenho naquele jogo de forma assustadora. Foi uma coisa assustadora. Contra o Atlético Mineiro, fez o primeiro tempo quase perfeito em Belo Horizonte, e aí no segundo tempo recua, dá oportunidade, cede a oportunidades ao time do Atlético, que é um time mal treinado. O time do Mirassol, na minha opinião, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, é mais bem treinado pelo Rafael Guanais do que a equipe do Cuca, né? O Felipe Luiz, no primeiro tempo, sobretudo na partida contra o Atlético Mineiro, manipulou as marcações individuais do Cuca. Não são marcações individuais, só para você entender a diferença, por setor, tá? O cara apareceu aqui na ponta esquerda, o lateral direito vai em cima dele. São marcações com perseguições longas, então é fácil manipular. O Plata fez isso muito bem naquele jogo. Ele sai da direita, vai para o centro e o lateral acompanha, né, e abre um espaço ali pelo Ocean, mas o Plata dá um passe espetacular para o Everton Cebolinha. O Mirassol não joga dessa forma, né? O Mirassol é uma marcação por zona, tá? Como a do Flamengo também é. O que faz com que houvesse uma marcação por setor. E o Mirassol, como a gente imaginava, a gente falou sobre isso aqui no canal, a gente falou sobre isso na S1 Live, da qual eu participo também. O Mirassol faria um jogo muito complicado, complicaria muito o jogo para o Flamengo. Era fato que isso ia acontecer. A mim não surpreendeu a dificuldade do Flamengo, principalmente no segundo tempo, depois de fazer o segundo gol. Porque o Mirassol não abriu mão do jogo na segunda etapa. Pelo contrário, o Mirassol foi para cima, e se não fosse o Rossi, teria feito gol
do empate com o Carlos Eduardo, né? E aí sobre Rossi a gente tem que fazer uma ponderação também, que é um goleiro muito irregular, né? O problema dele é na saída do gol, é um desastre, né? Embaixo das traves ele vem fazendo, ele fez boas defesas contra o Mirassol, fato, mas o goleiro não pode ser irregular. Eu sempre falo sobre isso, né? O goleiro não pode ser o Neuer em determinados momentos, o Levi Ache em determinados momentos, e em outros ser o Muralha. Eu prefiro um goleiro nota 7, tá? E não é o caso do Rossi, é um goleiro que tem lampejos para citar um grande goleiro argentino, para mim o melhor de todos os tempos, que jogou no Flamengo em 84, inclusive, o Filhol, e tem momentos de Muralha. Isso é inadmissível, né? O goleiro tem que ter uma regularidade. Aí você vai falar, não, tem que tirar do time. Mas peraí, para tirar do time tem de ter um goleiro melhor no banco de reservas. E não tem. O Flamengo não tem goleiro melhor do que o Rossi nesse momento. É o Rossi e vai ser assim. Se vai contratar outro, eu não sei, não tenho essa informação. O Carlos Miguel, né? Só por curiosidade, né? Tô jogando uma curiosidade aqui. Tá trocando o Nottingham Forest pelo Palmeiras, né? Arquival do Corinthians, clube no qual ele foi revelado. Tá? Então existe um problema aí nessa posição. Fato. Agora, a histeria por causa da dificuldade para vencer o Mirassol no Maracanã me parece exagerada, né? Claro, nem tudo são flores. O segundo tempo, essa queda de desempenho do Flamengo nos segundos tempos, isso tem que ser observado pelo Felipe Luiz. Eu até fiz um vídeo sobre isso, falando que é irritante essa questão, né? E eu acho que tinha que ser a primeira pergunta da coletiva. Sabe, quando o cara chega e fala, curto e grosso, gente, não precisa enrolar a entrevista coletiva, não. Curto e grosso, escuta, por que seu time está caindo tanto desempenho no segundo tempo? Pronto, obrigado. Ele responde e pronto, acabou. E aí, se ele não responder, o outro companheiro que vem com a pergunta depois, vem e fala, não, pera aí, eu quero voltar na pergunta ali e tal. Ele precisa explicar isso. Acho que ele deve algumas explicações sobre isso, né? Eu acho um problema grave esse. Porque, assim, se faz um grande primeiro tempo e vai ter uma queda de desempenho na segunda etapa, isso, de certa forma, está programado, entre aspas, precisa matar o jogo no primeiro tempo, né? E aí entra uma condição que eu acho complicada para o jogo contra o Internacional, que é o fato de ele não ter colocado o Carrascal para jogar nem